Olá, muito boa noite. Agora são 19 horas e 31 minutos desta quinta-feira, dia 20 de julho, temperatura de 19 graus aqui em Passo Fundo. Boa noite, Janice Santos. Quero começar te cumprimentando, porque hoje é dia do amigo, Janice. Oi, Álvaro Feliz Damini. dia do amigo. Boa noite para você, boa noite a todos. Um feliz dia do amigo para nós. Acabamos de falar sobre isso aqui, tantos anos de amizade. Verdade. Eu falo sobre isso, eu sempre me emociono quando eu penso em você, porque são muitos anos de amizade, de carinho, de admiração. Admiração. Os amigos Bacana. Precisam se admirar. É recíproco, né? A admiração entre os amigos é muito importante. E os importante. nossos amigos que nos acompanham aí nas diversas plataformas da NGTV. Inúmeros que nós temos, né, Álvaro? Graças a Deus. Verdade. Um feliz dia do amigo a todos e um feliz dia do amigo, Álvaro Damini. Que bacana. Vamos, como sempre, né, Janice, tratar de assuntos importantes. Logo mais no segundo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do amigo, porque tem uma pessoa que ela trabalha nessa área de cartoons, enfim, e aí faz eventualmente algumas coisas direcionadas a isso. Mas temos um assunto bem importante agora nesse primeiro bloco do programa, porque a gente sabe dessa situação toda que o sul do país como um todo passou nesses últimos dias em função desses fenômenos climáticos, né? Algumas regiões mais afetadas, e aí a gente começa a entender mais o trabalho da Defesa Civil, Janice, em todos os locais, enfim. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Defesa Civil aqui na região de Passo Fundo, todo esse potencial que eles têm para auxiliar as pessoas, né? A mobilização que eles fazem também em situações como essa que nós nunca esperamos que aconteçam, mas eventualmente elas acontecem. Aí nós precisamos dessas mãos amigas aí para auxiliarem essas pessoas. Na verdade, um socorro presente, porque o que seria dessas famílias se não fosse a Defesa Civil, né, Álvaro Damini? Não sobraria muito, além de esperança. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o coordenador regional da Defesa Civil, o Major Darcy Buggs Júnior, participa conosco do Contraponto de hoje. Boa noite, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, Major. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer estar à frente de vocês dois. Penso que já conhecemos também de longa data do trabalho sério, comprometido, né? Porque reportagem é isso, né? A gente tem que falar as coisas que a comunidade precisa saber, mas com muita veracidade, com muito compromisso, né? Parabéns. Boa noite, Major. É um prazer realmente ter o senhor conosco. Quando começa essa movimentação, os meteorologistas começam a falar de El Niño, Laninha, esses movimentos todos que mexem com a questão da temperatura, do movimento climático. Vocês já ficam, obviamente, em prontidão. Este ano foi um pouco mais preocupante, porque os movimentos climáticos começaram cedo. Sim, perfeito. Nós iniciamos o ano já pelo 5º ano consecutivo com a estiagem, né? Então, nosso estado ele vem sofrendo já há bastante tempo. Aqui onde eu trabalho na regional de Passo Fundo, abrange em 76 municípios. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 63 decretos de situação de emergência por estiagem, onde nós buscamos recursos para alimentação, recursos para aluguel de carro-pipa, caixas d'água, enfim, a União e o Estado fornecendo todo o auxílio financeiro para os municípios atenderem as comunidades. Terminado a estiagem, entramos agora num período tenso, porque teremos esse ano o Super El Niño, né? Já estamos vivendo algumas ações desastrosas, desastres horríveis que estão ocorrendo em razão desse Super El Niño. Tivemos em 15 de junho o primeiro, que atingiu a região metropolitana, litoral, um pedacinho da serra, foram 62 municípios atingidos. Os mais marcantes foi Maquiné, Cará, que tiveram uma destruição muito grande. E agora tivemos dia 11 de julho, né, o segundo episódio. Na verdade, percorreu ali entre 11, 12 e 13, né, porque o ciclone, ele desta vez atingiu quase 80 municípios até agora, porque ele permaneceu mais tempo sobre o continente, né? É uma massa de ar frio de baixa pressão que permaneceu mais sobre o continente e aparentemente circulando, porque num dia atingia um município do norte, outro dia atingia do oeste, depois do sul, e vinha fazendo esse giro e causando esses estragos. As duas cidades mais atingidas foram Sobradinho, com 2.200 casas destelhadas pelo granizo, e depois tivemos a cidade de Sede Nova, que teve
quase que 95% da cidade destruída. Que situação complicada. E nesse processo, Major, quando acontecem essas questões, como é que inicia o trabalho e até onde vocês vão com esse trabalho de auxílio para essas comunidades, especialmente para as famílias que são atingidas? Uma das nossas missões é preparar os municípios, né? Cada município possui uma defesa civil dentro do seu... A realidade mostra hoje... O ideal seria que nós tivéssemos 4, 5, 6 servidores por município, mas a realidade mostra, infelizmente, que temos, na maioria das vezes, um servidor. E a gente bate em cima de que ele deve estar preparado para atuar na gestão, no planejamento, na captação de recursos nessas horas. E não para ir lá cortar árvores ou trabalhar na operacionalidade, se ele está sozinho, por exemplo, né? Ou entre dois. Nós entramos, passamos o ano todo treinando essas pessoas, orientando, e daí nós entramos no processo de elaboração do processo de situação de emergência ou de calamidade. Ali, através da homologação estadual, ele tem 10 dias para lavrar o decreto. Nesses 10 dias a gente fica constantemente assessorando a elaboração, são 8, 9 laudos que tem que ser emitidos, e mais o sistema federal que tem que ser preenchido e o estadual. Concluído esse processo, ele está apto para solicitar recursos, tanto de ações de resposta, que seria alimentos, kit de higiene, kit de limpeza, kit... Agora a União já há bastante tempo tem o kit idoso, tem o kit infantil, daqui a pouco a criança usa fraldas, né? E a gente também auxilia e orienta na montagem e o gerenciamento de abrigos, que é bem importante, né? O segundo momento vem a questão da reconstrução, que daí são verbas para obras maiores. Tivemos aqui na nossa regional agora o Mirante Tamandaré, teve um tornado, porque tivemos chuvas intensas, tivemos vendaval, são os termos que se usam, né, na classificação nacional, né, que chamamos de COBRAD. E tivemos o vendaval, chuvas intensas, o granizo, né, e esse tornado, então, ali na cidade de Almirante Tamandaré, destruiu o ginásio, que não tinha nem sido pago ainda. Ia ser inaugurado daqui a uma semana. Então... O senhor usou um termo que chama a atenção. Não é só El Ninho, é super El Ninho. Isso é comum ou esse ano especificamente? Não, é algo que está previsto. Surgiu esse ano, né? Não é comum. O El Ninho, ele é presente no Rio Grande do Sul, mas... O super... O super... E nós temos uma previsão de que a cada 10, 15 dias, até outubro, alguns meteorologistas têm nos passado, que até outubro, a cada 10, 15 dias, teremos a possibilidade de ter um ciclone. Certo. Não todos com a mesma intensidade, mas um ciclone. É importante que o senhor também nos traga uma ajuda, né, no contraponto. Como é que essas famílias, as pessoas que nos acompanham, podem entrar nesse movimento também, fazendo a sua parte, né? Se prepara com o quê? Com cobertor, com roupa, com alimento? Faz o quê nessa hora? Para facilitar, porque a Defesa Civil, como o senhor mesmo disse, precisa ser um número muito grande de pessoas para dar conta de todo esse estrago. Nós temos uma frase que diz que a Defesa Civil somos todos nós. Todos somos Defesa Civil. Então, a gente começa orientando as prefeituras, e eu faço um chamamento. Amanhã teremos um treinamento com os 32 municípios da Ampla, para que os municípios estejam preparados para... no trabalho de prevenção. A Defesa Civil não é só quando dá o ciclone, quando dá o desastre. A Defesa Civil tem que trabalhar na prevenção. Então tem uma série de trabalhos que podem ser elaborados ao longo do ano. Estamos agora desempenhando um deles, que é a campanha do agasalho. Eu aqui tenho uma central, temos uma central em Porto Alegre e abri uma central aqui junto com a autorização do comando, abrimos uma central aqui em Passo Fundo para abastecer municípios aqui de perto. Hoje nós atendemos municípios de fora da regional. Teremos Sobradinho sábado, 20 mil peças de roupas. Atendemos hoje Miraguaí com 5 mil peças de roupa. E às vezes são coisas que parecem pequenas, mas que fazem a diferença na vida dessas famílias. Eu tenho um episódio que eu estive destacado a Caraá para ajudar. Ficamos sediados em Osório. E lá ficamos cerca de 7, 10 dias apoiando uma força-tarefa em razão do desastre. Veio também uma força-tarefa de Brasília, porque passa por nós e depois por eles para aprovar as questões financeiras. E a gente viu muito município que não trabalhou em prevenção passando dificuldade, né? Na verdade, quem passa mais dificuldade é a população, né? Que espera ali aquela pronta resposta do município. Mas lá me deparei com uma situação em que uma menininha,
A gente se emocionou muito lá naquele período de trabalho. Uma menininha com 7 anos, mais ou menos, ela tinha perdido toda a casa. Toda, não restou nada lá. Teve uma enxurrada muito forte que você não enxergava o alicerce. Não tem como dizer que ali havia uma casa. E ela estava do lado da mãe dela preocupada, disse, mãe, uma hora a mãe está, filha, fala. Mãe, eu perdi meu caderno. Só que não é o caderno, né? Olha a preocupação dela. Ela perdeu tudo, mas ela estava nervosa com o caderninho dela, né? Então a gente pede para que a população continue nos doando alimento, roupa, calçados, material de higiene, de limpeza, cobertores. Nós temos, então, a central fica aqui no regimento terceiro regimento de cavalaria, né? 24 horas, fica ao lado... Vargas. Na Presidente Vargas, fica ao lado do nosso plantão, pode chegar a qualquer hora ali, vai ter alguém para receber, né, as doações. A comunidade tem sido solícita a esses apelos de vocês? Sim, é fantástico a atuação da comunidade de Passo Fundo e região. Nós aqui já juntamos quase 100 mil peças de roupa esse ano. Só que não para, né? A gente recebe e já distribui. Major, eu tenho essa curiosidade. Quando uma família perde completamente tudo, o que acontece com essa família? Então, primeiramente, o município conduz ela para um abrigo. Tratamos como ou desabrigado ou desalojado, né? Se a casa dela está temporariamente inabitada, porque quebrou as telhas, ou se foi totalmente destruída. Então, ela vai ser conduzida para um abrigo municipal. Ontem nós fizemos um treinamento para mais de 90 pessoas em Erechim, sobre como montar e gerenciar abrigos, porque é bem complexo. Por exemplo, a pessoa que perdeu tudo, muitas vezes, seja ou pela chuva ou pela própria destruição, e toma um remédio controlado ou toma um remédio para pressão, ela não tem. Então a prefeitura tem que estar atenta a já estar pronta para fornecer medicamentos. Não é só abrir as portas do ginásio e ceder comida. É muito mais complexo do que a gente pode imaginar. É um processo muito, muito, muito complexo. E depois desse tempo no abrigo, para onde que ela é encaminhada? Então, nós temos agora um processo sendo desenvolvido pelo Estado e pela União para construção de casas para aqueles que perderam tudo, né? É um processo demorado. Temos também o aluguel, o aluguel solidário ali que o Estado e a União fornecem também para aquelas famílias que estão sem casa, né? Temporariamente. E agora estamos num processo para tentar, junto com a Defesa Civil, Secretaria de Habitação e outras do Estado, então encaminharmos os processos de reconstrução das casas. É um processo que não ocorreu ainda aqui no Rio Grande do Sul, porque não tínhamos tamanho desastre, né? E agora o chefe da Defesa Civil, o secretário, está encaminhando esse processo. É bastante trabalhoso, Álvaro, para eles, eu imagino, porque envolve não só a parte do trabalho físico e psicológico. São pessoas que são considerados heróis nesse momento. Sem dúvida. A gente passa por cada situação e a gente tem que ser forte naquele momento, né? Porque nós temos que tentar passar para as pessoas que nós estamos ali para tentar realmente ajudar e resolver. E situações, eu imagino situações como essa que vocês observam essa menina, porque mexe com a parte emocional também. E aí tem que estar muito preparado para essas questões também. Queria fazer um agradecimento especial. Nós temos aqui em Passo Fundo a Força Voluntária. Estão há mais de um mês trabalhando conosco de forma totalmente gratuita e voluntária. É incrível o poder. Hoje contamos com o apoio dos escoteiros aqui de Passo Fundo, que estavam lá com as criancinhas pequenininhas ajudando a carregar roupas, né? E elas conscientes de que tem que ajudar. E também tivemos uma situação muito peculiar e emocionante, que sábado eu não tinha ninguém para ajudar ali a carregar, né? Porque hoje eu trabalho aqui sozinho na regional do estado, né? E nós tínhamos que levar esse caminhão para Sobradinho. E eu comecei a ligar, a gente tem os grupos de voluntários, comecei a ligar, e dali a pouco uma amiga disse, olha, eu resolvi o teu problema. O Esporte Clube Passo Fundo encerrou o treino às 11h30 da manhã, foram almoçar e veio todos os atletas e a diretoria ajudar a carregar o caminhão, mais de 20 pessoas. Carregamos aquele caminhão em meia hora e é emocionante. O esporte cumprindo seu papel social também. Sem dúvida. Muito bem. Janice não é muito habitual, né, mas nós nos impressionamos porque tem o Jorge, que é o filho do Major. Eu vou pedir para que ele venha aqui, para ele dar uma boa noite para o pessoal.
nós nos impressionamos com isso, né? Eu vou te pedir duas coisas. Dá boa noite para o pessoal aqui, ó, aqui no microfone, aqui, ó. Diz boa noite pro pessoal. Boa noite. E agora, antes de eu pedir para você falar outra coisa, só agradecer, Major, pela sua presença conosco aqui. As portas da NGTV estão abertas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, que é fantástico. Obrigada, Major. Parabéns. Diz para o pessoal assim, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Sim, a gente vai para o intervalo e já voltamos. Importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam. Para você que está nos assistindo, hoje eu quero apresentar a Planalto Associação de Benefícios. Há mais de 4 anos aqui em Passo Fundo, protegendo o seu veículo. Temos um clube de vantagens com empresas parceiras para os nossos associados. Telemedicina, você já ouviu falar? Ainda não? É uma novidade que a Planalto Benefícios vai te apresentar. Vem comigo. A telemedicina é uma realidade em todo o Brasil. Consultas online e ilimitada, com especialistas, médicos e clínicos gerais. No computador, no seu telefone, na palma da sua mão. Mais informações, consulte nas redes sociais. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro.
Janice, estamos de volta. Que maravilha o menino, né? Ai, Álvaro, Ficou impressionados com ele. foi linda a tua atitude de convidá-lo. Marcou a vida dele para sempre. Mas me chamou a atenção porque logo que nós fomos recepcionar, a gente recepciona os nossos convidados aí na sala que antecede o estúdio, né? E ele prontamente se levantou para me cumprimentar. Eu achei tão espontâneo. Aí o pai dele começou a comentar que eles têm o evento de amanhã da Defesa Civil e que foi ele que foi fazer os testes dos microfones, que ele é muito comunicativo. E, de fato, ele se mostrou, muito. Né? Não, e essas coisas lá na frente ele vai olhar e vai dizer, não, foi ali que começou. É. Pode ter sido um grande destravar na vida dele. Parabéns. Que bom. Mas nós falávamos sobre a questão que hoje é o Dia do Amigo, né? E para esse bloco nós convidamos um amigo nosso também, de longa data, que já está aqui conosco, que é o Geraldo Fernandes. Ele é palestrante, é cartunista, e nós trouxemos ele porque ele tem, quem acompanha ele nas redes sociais, muitas vezes ele coloca lá os cartoons que ele produz, né, que com muita sapiência, né, e alguns muito cômicos também. A gente, às vezes, acaba trocando algumas ideias. Nós trouxemos ele hoje para conversar. Ele tem um que é especial sobre amizade, depois nós vamos mostrar. Geraldo, obrigado pela presença, boa noite, bem-vindo aqui ao programa Contraponto. Boa noite, amigo Álvaro, Janice, é uma satisfação muito grande estar com vocês mais uma vez. Que bacana. Álvaro, quando eu soube que você havia feito o convite para o Geraldo, eu fiquei muito feliz. Nessa data em especial, acho que aqui ambos somos amigos do Geraldo há mais de 2 décadas. É verdade. Sempre atuante. Tem algo no Geraldo que eu sempre falo, a inteligência ela é uma grande aliada do humor. Você concorda? Concordo. As pessoas bem-humoradas, elas são um pouquinho mais inteligentes, tá? Nada contra os que são mais... Tem aquele pitaquinho a mais ali, né? Porque existe um sarcasmo inteligente, um trejeito bacana na hora de falar, e o Geraldo tem isso. De onde veio esse Geraldo Fernandes? Boa noite. Boa noite. Onde vem a inspiração? Você falou em inteligente. Na verdade, eu diria que mais esforçado do que inteligente, né? Procuro observar bem as coisas. E gosto desse trabalho de lidar com pessoas, atuar com pessoas, e é muito gratificante. Marcelo vai colocar para nós alguns cartoons aí das produções que você tem, e é isso que a Janice colocava, né? Como esse sarcasmo inteligente para tratar certas coisas. E hoje, numa era onde tem que ter muito cuidado, às vezes, com o que se fala, né, Geraldo? Não que seja difícil, mas assim, para você trabalhar, às vezes, o humor para as pessoas não se sentirem, de certa forma, ofendidas, ou que possam entender aquela colocação que você faz, que é mais humorística propriamente do que qualquer outra situação. Tem que ter um cuidado maior quando você começou lá atrás, por exemplo? Esse cuidado ele sempre teve, e na verdade o risco é maior em charges. Veja que hoje em dia estou atuando mais assim em cartoons. Charges, eu diria assim, como o nome já diz, né, vem da palavra francesa, a carga, a charge, ou seja, é um momento assim de um fato que acontece, você realmente ir à carga, uma agressão, digamos assim, um acontecimento. Então a charge, eu diria assim que ela compromete mais, e o cuidado eu sempre tive de não ofender ninguém. Então às vezes acontece, as pessoas me contatavam comigo: olha, Geraldo, faz uma charge sobre tal assunto, um fulano que aconteceu, principalmente na área de política. Digo, olha, eu sou daqueles Essas têm sido pesadas, né? Isso. Eu penso assim, eu sou daqueles que eu perco a charge, oportunidades, mas não perco o amigo, sabe? Então, cartoon, eu diria assim, tem mais leveza. O cartoon não tem esse envolvimento. Você faz o cartoon, faz o desenho, a pessoa interpreta como ela quer. Né? A charge, ela tem essa habilidade de reunir uma notícia com uma crítica e também com essa pitada de maldade. Vamos botar assim, uma maldade boa. Quando você pensa numa charge, desculpa que eu sou muito fã da charge, como é que você
primeiro vem qual grau de preocupação? A da informação? A do sarcasmo ali, da brincadeira? O que pesa mais na hora de você ter aquela inspiração de fazer aquele desenho sair em forma de informação? É uma informação. Eu diria assim, qualquer, não só na charge, como no cartoon, precisa existir humor. Até se diz assim, que fazer a pessoa chorar é mais fácil do que fazer a pessoa rir. Então, numa charge, você tem que pensar no cartoon, você tem que pensar na piada em si, no humor, porque não adianta fazer um desenho bonitinho, né, e você não transmitiu, né, não fez a pessoa rir. É esse o sentido, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Então, a diferença, por exemplo, de uma charge e do cartoon, o pensamento é os dois, é fazer a pessoa rir, né? Fazer a pessoa refletir sobre um determinado assunto. A charge, ela compromete muito. Hoje é o seguinte, tem muitos chargistas que são assim partidários, então faz uma charge muito ofensiva, mexe com a família da pessoa. Então eu já não gosto desse tipo de humor, sabe? Então hoje acontece muito disso aí, desse tipo de profissionais, né, que trabalham dessa forma. Então quase uma coisa assim, mais você lança a charge, não pode também entregar muito mastigado. Então às vezes tem assuntos que você coloca o desenho, e então pode ter 2 ou 3 interpretações. Fica, digamos assim, a mercê da pessoa interpretar aquilo que você quis dizer. Antes vem o desenho ou antes vem a mensagem? Como? Antes vem o desenho ou antes vem a mensagem? Não, primeiro vem a ideia. A ideia geral. A ideia é essa. Daí você procura transformar aquela ideia, levar aquela ideia no papel, né? E como disse, o desenho, porque tem pessoas que às vezes quando faz uma charge, capricha muito no desenho, tu coloca muitos detalhes, é tipo da escrita. Quando você vai escrever alguma coisa, aquela mensagem que você quis dizer, você consegue dizer em 2, 3 palavras, chega. O desenho é a mesma coisa, é aquilo que você quer transmitir. Você colocou aquele desenho, mais algum detalhezinho, 1, 2, já deu para transmitir a ideia, chega. Então, não precisa colocar mais. Qualquer coisa que você colocar mais, entendeu? Digamos assim, em festa, né? É demais, como o nome já está dizendo. Então, é um trabalho mais limpo. Né? Agora, mas primeiro vem a ideia, né? O que a gente observa que tem alguns, enquanto a gente posicionava, alguns têm desenhos misturados aí com as frases, né? E alguns são só textos. Tem alguma diferença quando você pensa em produzir um ou o outro? Não. Eu diria assim, talvez chame mais atenção uma frase com um desenho, né? Mas também existem casos de frase que ela fica melhor sozinha, né? sem o desenho, né? Mas, na verdade, o desenho chama mais atenção. É fantástico. Né? É demais. Chama mais atenção. É muito inteligente. A gente está olhando aqui, né, os cartoons do Geraldo, enquanto ele fala. Por favor, não perca a sua ideia, mas nós acabamos rindo, né? Porque são espetaculares, né? Por exemplo, essa do confessionário, o cara indo cheio de peso para... Deixou lá. Deixou o sacerdote Coitado lá do sacerdote. E geralmente é assim mesmo, né? A pessoa chega... Sai aliviada e quem mas fica o com outro, a carga é o outro, né? Deixa para ti. Tem frases, digamos, essa aí já não comporta um desenho, né? Não comporta o desenho. Mas também deixou o seu recado bem dado ali, né, para as situações. Por si só ela fala, né? Bom, nós temos uma que o Marcelo vai encontrar para a gente, porque nós estamos chegando aí próximos do final do programa, que é sobre os amigos. Eu vou pedir para que você possa ler, Janice, então, para a gente
Posso ler? Claro, pode ler, professor. Neste Dia dos Amigos, envio um grande abraço para aqueles amigos que estão distantes geograficamente, mas sempre presentes em nossos corações. Também abraços aos amigos que, embora próximos fisicamente, podem estar distantes sentimentalmente. E não posso esquecer dos amigos que estão bem distantes, mas que de alguma forma permanecem sempre presentes em nossas vidas. A amizade verdadeira transcende qualquer distância. Geraldo Fernandes. Parabéns, Geraldo. Tá bom, muito obrigado. É o tipo de frase também que não comporta um desenho, né, respondendo a sua pergunta. Né? Muito bem. Infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas a gente quer agradecer muito a sua presença, parabenizar pelo trabalho, que você siga com essa inteligência aguçada para transformar essas ideias aí em belos cartoons e a gente se debaldar quando te acompanha lá nas redes sociais. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar com vocês e fico à disposição sempre que precisar. Muito bem. Obrigada, Geraldo, e até uma próxima. Parabéns sempre. Sou sua fã de longa data. Tá bom. Muito Obrigada. obrigado. Vem aí a Alessandra Pazinato com o Papo Saúde. Nós retornamos amanhã, 19h30 ao vivo, com mais um Contraponto. Até lá. Boa noite.